A gente quer despertar o desejo de vocês de visitarem as vinícolas para além de conhecer o vinho que a gente vai conhecer hoje. Portanto, em algum momento essas imagens vão começar a aparecer aqui atrás. Quando aparecer, vocês me avisam e eu faço alguns comentários, tá, sobre algumas das ofertas de passeios que as vinícolas oferecem, né? Então, esse tipo de feira para nós é estratégico porque a maioria das vinícolas que fazem parte da Vinopar, elas são vinícolas de pequeno e médio porte, cuja maioria da venda acontece na visita, né? Nessa experiência que você tem cara a cara com o produtor, conhecendo o vinhedo, conhecendo quem são as pessoas que estão por trás do vinho que você aprecia, né? Essas experiências que as pessoas têm de poder aprender um pouco também, isso é uma das coisas muito legais que o enoturismo oferece, que não é só o prazer, não é só você ter o prazer da degustação, mas você sempre aprende um pouco sobre os processos de cultivo das uvas e de vinificação. Então, a maioria das vinícolas associadas à Vinopar, elas oferecem essas visitas guiadas, né? E oferecem, inclusive, alguns cursos rápidos de vinho. Então, a gente percebe aí um incremento no interesse do público consumidor em aprender, entender um pouco mais sobre a bebida que aprecia. E as vinícolas têm se dado cada vez mais conta disso. Então, vamos começar da seguinte maneira. Vocês têm um mapa, tá? Essa aqui é a nova edição do mapa do enoturismo aqui do Paranaense. Eu gostaria de comentar, falar um pouquinho sobre ele. Ele reúne 15 vinícolas, que são as vinícolas associadas atualmente à Vinopar. A gente fez aqui estilizado, né, o mapa do Paraná e fomos situando, setorizando ali entre o Planalto de Curitiba, onde estão concentradas aí a maioria das vinícolas que fazem parte da associação. Então, a gente tem vinícolas em Campo Largo, em São José dos Pinhais, em Colombo, em Quatro Barras, né? Ou seja, a gente tem opções de passeio a 40 minutos de Curitiba, saindo do centro de Curitiba. Então, isso é algo bem legal. Eu não sei se a gente temos agentes de viagens, pessoal de receptivo aqui. Então, é um tipo de passeio legal para vocês oferecerem para passar um dia numa vinícola, visitar, fica, almoça, né? Faz a visita guiada, degusta vinhos, almoça. Então a gente tem aí pelo menos 3 opções para passar o dia inteiro, né? Que eu acho bem bacana de se oferecer, né? E é algo que, se a gente for pensar outras capitais do Brasil que tenham vinícolas tão próximas. Hoje em dia o Distrito Federal está começando a competir, digamos, com a gente, mas Curitiba é a que tem o maior número de vinícolas muito próximas da cidade, né, do aeroporto, de onde as pessoas se hospedam. E pouca gente sabe disso. Então, façam um bom uso desse mapa, tá? Ele realmente procura instruir vocês sobre isso. No verso desse mapa, a gente tem aqui a lista das vinícolas que fazem parte. Nessa primeira coluna aqui a gente tem os vinhos que elas elaboram, se elabora vinhos finos, vinhos de mesa, se elaboram espumantes, se oferecem derivados de vinho como sucos, grapas, né? E depois a gente tem diferenciais. Então ali embaixo a gente colocou legenda reunindo quais são os principais diferenciais. Se as vinícolas têm o vinhedo integrado, se elas possuem restaurante ou algum serviço de alimentação, né? Se elas têm espaço para eventos, então cada vez tem sido mais comum as pessoas usarem a estrutura dessas vinícolas para fazer casamentos, festas, colóquios, eventos empresariais. Se ela possui visita guiada, se ela possui um jardim para piquenique, a gente tem 2 vinícolas que oferecem esse serviço de você ter lá uma tarde com amigos ou uma tarde romântica em casal e eles fornecem uma cesta de piquenique, você fica lá embaixo das árvores no bosque curtindo o dia, uma paisagem bucólica no campo, é super legal de fazer. E claro, a maioria, quase todas elas possuem loja e degustação, né? Então, e ao lado a gente tem ou o site ou o Instagram da vinícola para que vocês possam consultar mais informações. Mas a gente fica à disposição também no perfil do Instagram da associação, que é VinoparPR, tá? @VinoparPR. E o nosso stand está exatamente aqui ao lado, tá? A gente tem materiais de todas as outras vinícolas e tem também um ou outro vinho para degustar, se alguém quiser conhecer mais alguma coisa. Tá. Bom, a novidade nesse mapa aqui, e a gente acabou, quando a gente produziu esse mapa, eu nem tinha muita ideia de qual que seria a programação dos chefes, né? Que pratos eles preparariam aqui, e acabou tendo muita coincidência, porque a gente fez uma seleção de algumas coisas que consideramos icônicas aqui da gastronomia paranaense,
né, como barreado, carne de onça, a ostra de Guaratuba, pão no bafo, pierogi, enfim. E fomos sugerindo, né, vinhos paranaenses que harmonizem com esses pratos, né? Porque é muito importante que a gente construa narrativas sobre a nossa gastronomia, sobre a nossa enogastronomia, né? A ideia, quando a gente pensa em harmonizar vinho com comida, historicamente sempre foi o vinho produzido naquela região com o alimento que eles tradicionalmente preparam e consomem na mesma região. Essas são as bases da enogastronomia clássica, tanto italiana quanto francesa. E quando a gente pensa em vinhos brasileiros ou comida brasileira, as pessoas parecem que faltam recursos para pensar em combinações. Então, uma das nossas missões aqui como associação é reforçar mais isso de que quando a pessoa esteja em Curitiba e coma uma carne de onça, ela prove com, por exemplo, um vinho branco de cascadura de Bituruna, né? Quando ela prove uma ostra em Cabaraquara, ela experimente com espumante de Mariópolis, do sudoeste do Paraná. Então a gente precisa realmente ter, né, esse hábito e precisa comunicar isso. Então, para isso, esse é um papel muito importante das vinícolas, de quem trabalha com vinho, dos sommeliers, dos cozinheiros, a gente reforçar essa importância de uma enogastronomia regional paranaense. Hoje eu vou voltar aqui mais tarde para fazer uma harmonização com barreado, tá? Nós vamos colocar um outro vinho de uma outra vinícola. E amanhã a gente vai fazer uma harmonização com pierogi, tá? Então vai ser legal quem tiver a oportunidade de participar, até para vocês opinarem o que vocês acham, se acham que ficou bom ou não, né? Bom, vamos então para o vinho. A gente vai servir para vocês conhecerem um vinho 100% paranaense, de uma vinícola pequena, que está em Campo Largo, em Bateias, a caminho ali da Estância Ouro Fino, não sei se vocês se localizam. Tem uma vinícola chamada Legado. Eles realmente fazem vinhos bem autorais. E eu vou servir aqui enquanto eu vou falando. A gente vai ter a seguinte realidade das vinícolas aqui no Paraná. A gente tem vinícolas que têm os vinhedos, trabalham 100% com produção própria, tá? Então tem os seus vinhedos e as uvas provêm exclusivamente destes vinhedos. A gente tem vinícolas mistas que têm os vinhedos próprios e compram uvas de produtores no interior do estado e de estados do sul do Brasil. E a gente tem algumas vinícolas que trabalham só escolhendo uvas, comprando uvas de pequenos produtores, tá? Então são essas possíveis realidades. Esse aqui é um produtor pequeno que trabalha só com uvas próprias. Eles têm um parreiral de Bordeaux para fazer suco e aqui, no caso, eles têm um parreiral de uvas finas, né? Então eles trabalham com... Esse aqui é um vinho tinto da uva Merlot, que eu acho que é uma uva mais conhecida pelo público, e eles têm algo interessante também de trabalhar com uvas menos conhecidas, como, por exemplo, Viognier, não sei se já ouviram falar dessa uva. Fiano, também é uma uva bem diferentona que eles trabalham. E eles têm, né, nessa vinícola, um manejo de vinhedo bem ecológico, assim. Eles procuram fazer o menos possível de tratamento fitossanitário, então eles produzem uma perspectiva mais agroecológica. O agrônomo responsável do vinhedo é um cara muito conectado assim com a terra, isso é muito legal. Conseguimos alguma imagem já? Conseguimos alguma imagem para mostrar? Do jeito que você salvou, ele tem que cortar e passar em PDF para gente. Vocês começaram, tá? Eu ia cortar, ou eu gravo ou Pessoal, ainda hoje teremos entrevero de pinhão, teremos o barreado, teremos a ostra de Cabaraquara, teremos carne de onça e teremos o dadinho de pururuca com geleia de laranja.
Bom, gente, não vamos ter imagem hoje das vinícolas, então eu convido vocês a entrarem realmente no site ou no Instagram, conheçam as vinícolas que estão sendo apresentadas. Para amanhã eu vou trazer em outro formato o arquivo para a gente conseguir mostrar na TV. Enfim, vamos degustar. Então a gente tem aqui um Merlot, né? Que é uma uva que particularmente se adapta muito bem ao solo brasileiro, né? Ela se destaca bastante ali na Serra Gaúcha. Acabou sendo, entre as uvas finas, uma uva que deu muito certo. E esse é um Merlot 100% paranaense. Não sei o que vocês acham dele. Claro, se trata de um vinho tinto seco bem concentrado, né? Quem tem o hábito de tomar vinhos mais adocicados, a gente tem uma oferta ali de vinhos de mesa, de Niágara, de Bordeaux, de Cascadura. Então, os estilos de vinho produzidos aqui no Paraná são bem diversos. Esse é um estilo de vinho mais seco, mais encorpado para acompanhar a comida, né? Ele talvez não seja um vinho tinto de aperitivo, né? E ele vai lembrar bastante a fruta escura, assim, como um xarope assim de fruta escura, de amora, jabuticaba, algo bem concentrado, né? Que fala sobre a maturação da uva. Bom, outra coisa que eu gostaria de falar enquanto vocês provam é a gente organiza um festival, chama-se Festival Vinopar do Vinho Paranaense. Nós já fizemos 3 edições. Ele acontece no Salão de Eventos do Museu Oscar Niemeyer, aquele salão envidraçado que tem na área externa. E a gente reúne vinícolas de todo o Paraná. Praticamente todas as que estão no mapa, elas participam. E daí a gente reúne também produtores de queijo paranaense, produtor de embutido, produtor de azeite de oliva, produtor de café, né? Então a ideia é a gente, essa feira, ser uma grande vitrine do que o Paraná oferece, de coisas com as quais o vinho pode dialogar. Então, além da oportunidade, a gente vai ter a 4ª edição, dias 7 e 8 de junho, tá? 7 e 8 de junho, é um final de semana, sábado e domingo, no Salão de Eventos do Museu Oscar Niemeyer. Nós vamos divulgar nas redes da Vinopar e via assessoria de imprensa também. Então, logo vocês devem ver na imprensa a divulgação do nosso evento. E a gente tem um espaço de palestras onde os produtores contam sobre a história da sua vinícola, onde produtores de queijo contam sobre os seus projetos, onde produtores de café falam sobre o trabalho. Então, é um espaço de palestras também, como está acontecendo aqui, a gente faz também nessa nossa feira. E a gente faz uma venda de ingresso cujo brinde da venda é essa taça que vocês têm aí. Essa taça hoje ela não é brinde, tá, gente? O mapa é brinde. Mas se vocês forem na feira, o ingresso dá direito a essa taça e é uma dose de cortesia. E depois na feira vocês escolhem o que vocês gostariam de provar, né? Bom, eu acho que basicamente é isso, tá? Não me delongo mais, porque a gente tem uma programação mais enxuta. Lamento a gente não ter as fotos para mostrar, mas fico aqui à disposição no stand ao lado. Quem quiser experimentar mais vinhos, tá? Ou quem quiser um chorinho também do vinho que vocês acabaram de provar, a gente está aí à disposição de vocês, certo? Para esclarecer dúvidas sobre passeios, para passar contatos de vinícolas, estamos dispostos aí para trazer mais turistas para as nossas vinícolas. Obrigado.